Olá, bom dia, meu povo, bom domingo. Bom dia, gente. A graça e a paz de Jesus a todos. Sejam bem-vindos à nossa live, mais um culto online. Queremos, nesse momento, orar ao Senhor, pedir a Heloísa para fazer essa oração para a gente começar o nosso culto. E nós temos dois motivos especiais aqui de oração. Nós vamos orar pela vida da nossa irmã Edilce, aqui da nossa congregação, e vamos orar também pela vida do diácono Arthur. A irmã Heloísa vai orar agora para iniciar e vai incluir esses dois pedidos agora. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu és um Deus tremendo e nós queremos Te agradecer, Senhor, Amém, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de estar juntos aqui, nós como família, com os nossos irmãos, Senhor, cada um em sua casa adorando o Seu nome. Senhor, que no nome de Jesus, a luz, Senhor, o fogo que existe em cada um dos meus irmãos não se apague, Senhor. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar colocando lenha, que o Senhor possa, Pai, estar cada dia mais, ó Deus, fazendo arder esse fogo nos corações. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, por mais que as aflições, elas apareçam, sabe, Deus, elas se manifestem. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Oh Deus, agora colocamos em Tuas mãos a vida da nossa irmã Edilce, Pai, do Arthur, Senhor. Esses dois irmãos têm enfrentado, ó Pai, o mesmo, sabe Deus, a mesma aflição. Oh Jesus, eles têm, Pai, nós entregamos as vistas dos nossos irmãos em Tuas mãos. Senhor, Tu és o médico dos médicos, Jeová Rafá, Senhor, e nós sabemos que o Senhor, ó Deus, pode dar a cura da maneira que o Senhor desejar. Nós cremos na cura, nós cremos no milagre. Senhor, nós sabemos que às vezes também, quando as enfermidades se apresentam, a gente tende, Senhor, a ficar afligido, sabe, entristecido, Senhor, até mesmo depressivo, ansioso, mas nós pedimos, Senhor, toma o coração dos meus irmãos. Amém, Senhor, toma as emoções. Senhor, toma, Pai, sabe, Deus, esses corações, que o Senhor possa estar, ó Pai, renovando a confiança no Senhor. Amém, sabe, Deus. Senhor, que eles possam estar entregando toda essa ansiedade em Tuas mãos. Senhor, dá boas noites de sonos aos meus irmãos, Senhor. Ó Deus, que eles não fiquem, Pai, ansiosos a ponto de adoecer. Em nome de Jesus, toma os Teus filhos, toma, Senhor, o meu povo, o povo, Senhor, da minha igreja, o povo, Senhor, desta nação, que o Senhor possa, ó Deus, estar tomando os seus corações também, e que o nosso povo possa se voltar para Ti e render-se ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém, Deus. Quer ir lá agora? Quer? Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Beijinhos. Irmãos, nós vamos cantar duas canções nessa hora. A primeira canção é uma oração dizendo a Deus: leva-me além, eu quero estar onde Tu estás. Vamos declarar isso nessa manhã. Das minhas vontades, do meu querer.
Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. O sangue de Jesus é o que nos salva e nos purifica de todo o nosso pecado. Amém. A próxima canção fala um pouco sobre avivamento, sobre o anseio do nosso coração nesses dias. Eu tenho crido que Deus trará um avivamento após a pandemia. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Amém? Você crê Glória nisso? a Crê Deus. que há um avivamento para depois da pandemia, que haverá um interesse pela palavra de Deus, que pessoas virão buscar ao Senhor. Então vamos cantar essa canção que fala sobre isso. Aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos
nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso clamor como igreja. Nós oramos pelo Brasil. Oramos por um novo tempo na nossa nação, Senhor. Não um tempo de desesperança, não um tempo, Senhor, não mais um tempo de morte, não mais um tempo de tristeza, não mais um tempo, Senhor, de enfermidade, mas um tempo de avivamento, Senhor. Muda a nossa história. Tu és o Deus que está no controle da história, Senhor. Tu estás acima de toda a pandemia, Senhor. Tu estás acima de toda a adversidade, Senhor. Então vem, aviva a tua obra no meio dos anos. Faz de novo, Senhor. Aleluia, Faz de novo, Senhor. Faz de novo. É o clamor da tua igreja nessa manhã. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Um avivamento, Senhor. Fome pela tua palavra. Fome por investir tempo no estudo da tua palavra, Senhor. Fome, Senhor, por investir tempo na oração. Fome, Senhor, desejo pela tua presença, Senhor. Ah, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, um desejo de compartilhar a tua palavra. Põe um fogo do Espírito, Senhor. Um fogo evangelístico, um fogo missionário no coração da igreja, Senhor. Nos faz ter paixão pelas almas perdidas, Senhor. Faz queimar em nosso coração, Senhor. Faz queimar, Senhor. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa, Senhor. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam, vem. Aviva-nos, aviva-nos. Peça ao Senhor que Ele avive seu coração nessa manhã. Senhor, que haja renovo de espírito, renovo de alegria, renovo de confiança no Senhor. Porque o Senhor estava no passado, o Senhor está no presente e o Senhor já está lá no futuro. Oh, Jesus, aumenta a nossa fé, aviva os nossos corações. Oh, aviva-nos, Senhor. Que a nossa alma, o nosso espírito seja cheia do Senhor. Aleluia. Seja cheio do teu espírito. Que possamos ser a tua imagem e semelhança. Sim. Ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Louvamos o teu nome, Deus. Aleluia. Glórias a ti. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Dá nem vontade de parar, né? Que Deus possa de fato avivar os nossos corações, a sua igreja nesse dia. Que um avivamento aconteça na nossa nação. Amém. Que o Espírito seja derramado de maneira superabundante sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que a graça de Deus possa ser superabundante sobre a nossa nação, que a gente possa de fato viver um avivamento de verdade, que o fogo do Espírito Santo faça queimar em nossos corações,
um fogo evangelístico, um fogo missionário, assim como foi na história da igreja. Quando o Espírito caiu sobre a igreja, houve um avivamento poderoso, um crescimento da igreja, não apenas numérico, a gente não fala de número, mas de pessoas sendo tocadas, se arrependendo e voltando-se para o Evangelho de Jesus. É isso que nós queremos, é isso que temos orado e cremos, num avivamento bíblico, num avivamento que a igreja já passou, um avivamento que Moody passou, que Jonathan Edwards viveu, Charles Spurgeon, George Whitefield, o país de Gales experimentou e outros países, a Romênia, quando a Romênia estava debaixo do poderio do comunismo e um jovem batista acendeu uma vela na luz, ele foi uma vela nas ruas e ele foi na frente liderando aquele movimento de oração. Ele foi até acometido, se eu não me engano, esse jovem perdeu sua perna, mas ele estava tão satisfeito que ele acendeu a primeira vela e iluminou a Romênia com as suas orações, e o governo comunista caiu, a perseguição contra a igreja na Romênia caiu. Então nós queremos um avivamento desse, esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria continuar meditando. Beijo, meu povo. Saudades de vocês. Beijinhos. Queria continuar meditando com vocês na carta de Paulo aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. E hoje nós iremos meditar nos versículos 12 até o versículo 14. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 14. Todas as manhãs de domingo temos estudado, temos meditado, refletido sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo a essa igreja de Corinto, uma igreja versátil, uma igreja cheia de habilidades, de dons e talentos espirituais, mas uma igreja que não é diferente de nenhuma outra igreja, uma igreja que também tinha problemas, né? E é interessante porque a gente se vê na Bíblia, né? Eu gosto de deixar a Bíblia me ler. Eu aprendi que eu não apenas tenho de ler a Bíblia, eu preciso deixar a Bíblia me ler. A Bíblia, na verdade, foi feita para ser lida, né? E para que ela reflita em mim, para que ela me leia também, para que eu me identifique com as passagens da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é tão profunda porque ela é atemporal. Ela falou naquele período para a igreja de Corinto, mas também fala para nós em pleno século 21. Então, a porção que eu queria partilhar com vocês, espero que você já tenha achado aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e santidade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem, e espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te pedimos agora que o Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, que ele nos ajude a compreender a tua palavra e a entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco no dia de hoje. Que a tua palavra seja viva e seja eficaz em cada coração que te ouve nessa hora. Essa é a nossa oração. Que o Senhor agora me esconda na sombra da cruz e que o Senhor misture tuas palavras com as minhas, de tudo aquilo que eu falar, que o teu povo ouça somente aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua voz.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da meditação dessa manhã é a conduta cristã. Eu queria falar sobre a conduta cristã. Como é que o cristão deve se portar, deve viver a sua vida num mundo tão hostil. Como é que o cristão que vive uma contracultura do mundo, que vive nesse mundo, mas vive diferente desse mundo, né? Porque Jesus disse na oração sacerdotal dele pelos discípulos, e orou por nós também, porque ele ora pelos discípulos que ainda viriam. Ele diz assim, eu oro, Senhor, não para que os tire do mundo, né? Então Jesus ora não para que fôssemos tirados do mundo, mas que fôssemos preservados nesse mundo, que a gente viva uma vida de fato, de modo digno da vocação em que fomos chamados. E Paulo foi um homem que viveu de modo digno da sua vocação, da vocação do seu apostolado, da vocação cristã. Paulo, ele viveu assim. O teólogo John MacArthur, um teólogo americano contemporâneo, ele disse que Paulo enfrentou muitas acusações de seus críticos ali na igreja de Corinto. E essas acusações eram contra o caráter do apóstolo Paulo e contra a integridade do apóstolo Paulo. Porque os críticos ali da igreja de Corinto haviam acusado Paulo de ser orgulhoso, de ser egoísta, de não ser uma pessoa confiável, de ser uma pessoa inconsistente e de ser uma pessoa mentalmente desequilibrada. Eles acusaram Paulo também de incompetência, falaram que Paulo era um incompetente. Também falaram que Paulo não era um pregador sofisticado, né? E que ele era uma pessoa incompetente. E apelou para o maior dos tribunais. Então, o que Paulo faz? Diante dessa acusação que ele recebe da igreja de Corinto, Paulo apela para o maior dos tribunais humanos, a consciência humana, a sua própria consciência. Paulo diz que a sua consciência está limpa diante da igreja de Corinto. Não é isso que diz o versículo 12? Note aí o que diz o versículo 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Paulo, ele diz que a sua consciência está limpa. Ele usa a palavra, nossa glória é esta. O que Paulo estava querendo dizer quando ele usa essa palavra, nossa glória é esta? Ou seja, ele estava dizendo, a nossa confiança, a minha confiança é a minha consciência limpa diante de vocês, de que eu vivi de maneira exemplar diante de vocês. A palavra no grego aqui que Paulo usa ao escrever essa carta para consciência é a palavra suneidesis, que vem do latim, que significa saber com. Então, no latim, a palavra consciência é saber com, é a capacidade interior que se sabe com o nosso espírito e dá a sua aprovação quando fazemos o que é certo, mas acusa quando fazemos o que é errado. Então, essa consciência, a nossa consciência, é aquele alerta que tem dentro de nós de quando fazemos uma coisa que está errada e um alerta que está dentro de nós quando fazemos aquilo que é certo. Nós temos essa consciência. Consciência é isso. Está no ser humano, é inato, vem no ser humano. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha por volta de 10 anos, e meu pai e minha mãe trabalhavam, e minha mãe deixava a comida já pronta, eu estudava pela manhã e chegava no horário de almoço, e então eu só tinha que esquentar a comida. Ela deixava tudo pronto, o bife ficava já na frigideira, a carne, eu só precisava esquentar, e ela já deixava ali a quantidade de carne que eu iria comer no almoço, certinho dentro da panela, dentro da frigideira. Eu pegava a comida da panela, esquentava tudo, esquentava o bife novamente e pegava as panelas de arroz, de feijão, de legumes que sobrava, né, botava dentro da geladeira. A panela do bife, né,
da frigideira, eu botava escondida dentro do forno. Lavava meu prato, meu garfo, a faca, o copo do suco que eu havia bebido e escondia a frigideira. Quando a minha mãe chegava à noite, ela queria fritar o bife para o jantar e ela perguntava. Ela falava: Júnior, onde está a frigideira? Eu falava para minha mãe: não sei não. Quando eu falava não sei não, a minha consciência ligava um alerta dentro de mim dizendo: você está errado. Você sabe que a frigideira você escondeu dentro do forno. Minha mãe ia lá, achava aquela frigideira e me dava uns brega, dava uns gritos comigo, chamava a minha atenção com razão. Mas desde pequeno nós temos a consciência. É uma coisa que está inato, vem na vida do ser humano. Um outro teólogo chamado Colin Kruse afirma que não se deve igualar a consciência à voz de Deus. A consciência, a voz da nossa consciência, não é a voz de Deus, diz Colin Kruse. É antes a faculdade humana que julga as ações à luz do padrão mais elevado que a pessoa consegue perceber. Colin Kruse está nos ensinando que a voz da nossa consciência não é a voz de Deus. Ela é a voz daquilo que vem, é uma faculdade, é uma habilidade do ser humano, que o ser humano tem dentro, de si. Essa habilidade, essa faculdade de discernir o que é certo e o que é errado. Ele diz que, considerando que a natureza humana foi integralmente afetada pelo pecado, tanto o padrão de ações exigido como a função da própria consciência foram prejudicados pelo pecado. É por isso que a consciência não pode ocupar um lugar de juiz supremo na nossa vida. Por que Colin Kruse diz que a voz da nossa consciência não é a voz de Deus? A voz da consciência não pode ser considerada como a voz de Deus, porque a voz da consciência é a voz da consciência humana, é minha própria voz, é a minha voz interior. E eu, Lélio e qualquer outro ser humano, fomos afetados pelo pecado. Então é possível que o meu padrão, para a gente entender, o meu padrão do que é correto pode ser diferente do seu padrão do que é correto. É por isso que a voz da consciência não é a voz de Deus. Você pode achar, tem gente que acha assim, que, por exemplo, não pagar imposto, por exemplo, que é contra a lei, é uma coisa certa. Talvez pessoas no nosso país, o que mais se vê, a gente fala assim: não, me pague em dinheiro, para eu burlar a lei, para eu não precisar pagar imposto. Eu não pago imposto, então eu quero salários livres de impostos. E muitas empresas põem o salário na carteira e paga por fora, para não precisar dar aquele aumento na carteira, e muita gente acha isso certo, está burlando. Então aquele padrão para aquela empresa e para pessoas que trabalham naquela empresa, que se submetem a fazer tal negociata, para eles isso está certo. Mas para outras pessoas talvez não esteja correto, não esteja certo. Então não tem como a voz da consciência do ser humano ser aquele juiz supremo sobre as coisas que vemos como certas e erradas. Não dá para a gente saber, não dá para ser a nossa consciência como o juiz daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, o juiz supremo que vai dar o veredito final deve ser sempre Deus. Bem, o que o Colin Kruse continua dizendo sobre a consciência é o seguinte: no entanto, rejeitar a voz da consciência é o mesmo que arriscar o desastre espiritual. Então, às vezes, você ouve a voz da sua consciência falando com você e você pode pensar: mas a voz da minha consciência não é a voz de Deus. Então, não ouvir a voz da sua consciência pode significar para você um desastre espiritual. Uma posição, uma decisão que você toma sem levar em conta
a sua consciência, isso pode te levar a passos errados lá na frente. Você pode tomar decisões das quais você se arrependa. Por isso, Colin Kruse, ele cita a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, que diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Paulo diz isso a Timóteo. Mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Note o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Ele diz para Timóteo, mantendo a fé e mantendo a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não ouvir a voz da nossa consciência muitas vezes vai nos levar a naufragar na fé, vai nos levar a caminhos espirituais dos quais provavelmente iremos nos arrepender. Falando também sobre consciência, John MacArthur, ele diz que a consciência funciona, para a consciência funcionar como Deus a projetou para ser, porque Paulo está falando lá a Timóteo da boa consciência. É a consciência como Deus projetou essa consciência para ser. Ela deve ser informada no mais alto nível moral e espiritual e segundo o melhor padrão, o que significa submetê-la ao Espírito Santo através da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo fala da expansão da sua consciência, de ter a sua consciência afetada pela palavra de Deus. É isso que John MacArthur está nos ensinando. Para termos uma boa consciência, para que a nossa consciência não nos leve a naufragar espiritualmente, nós precisamos render a nossa consciência, a nossa mente ao Espírito Santo de Deus, através da meditação da palavra de Deus. Por isso que Davi vai dizer no Salmo, que na sua palavra medita dia e noite. Eu lembro que um professor no seminário, ele nos ensinando a interpretar esse texto do Salmo 1, quando Davi diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O professor, pastor Antônio Felisberto, ele disse que Davi meditava durante o dia na palavra de Deus. E à meia-noite Davi levantava e ficava ali meditando. À meia-noite ele entrava a noite adentro, meditando na palavra de Deus. Isso cria no ser humano a expansão da sua consciência. É claro que Paulo, ele fala que a sua consciência o inocenta à luz da sua vida dedicada ao serviço de Deus. Quando Paulo diz para a igreja de Corinto, olha, eu estou livre das acusações que vocês estão fazendo contra mim, vocês me chamaram de ser inconstante, vocês me chamaram de incompetente, vocês me chamaram de mentalmente desequilibrado, vocês me chamaram de um pregador ultrapassado, não sofisticado, vocês me chamaram de incompetente, vocês botaram em xeque a minha conduta diante de vocês, colocaram em xeque a minha integridade, o meu caráter. Eu tenho uma questão para dizer para vocês. A minha consciência me deixa livre dessas acusações, porque a consciência do apóstolo Paulo é uma consciência aprovada por Deus. É uma consciência que se baseia na palavra de Deus. É uma consciência afetada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Onde você vê isso, pastor? Para você falar que Paulo tem a consciência afetada pela palavra de Deus, onde você vê isso na Bíblia? Onde fica claro que Paulo, então, ele pode se basear na sua consciência
porque naquele momento a consciência de Paulo era a voz de Deus. Queria abrir um parêntese e dizer que a voz da consciência não é a voz de Deus, mas que quando Deus fala, Ele fala a nossa consciência. E quando Deus fala a nossa consciência, quando Deus fala com a gente lá no nosso interior, é aquela questão que a gente leva assim, isso não poderia ter vindo de mim. Não fui eu que pensei isso, isso não é meu. Isso vem de fora para dentro, isso vem de outra pessoa para mim, isso vem do Espírito de Deus. É uma iluminação. Os pentecostais chamam de uma revelação. Foi Deus revelou a eles. É disso. Paulo, ele pode dizer que a sua consciência está livre, porque naquele exato momento a consciência de Paulo foi afetada pela palavra, pela voz de Deus. A voz de Deus falou à consciência do apóstolo Paulo. Então, ele chega para essa igreja e diz assim: as acusações de vocês não têm fundamento. Não tem fundamento porque eu vivi de modo exemplar. Eu vivi de modo digno da vocação em que eu fui chamado. E a pergunta que a gente faz para o texto é: o que é viver de modo digno, então? Como o cristão deve viver? Como é que Paulo viveu de modo digno? Como é que Paulo viveu de modo exemplar? Então, a primeira pergunta é: como deve viver o cristão? E a resposta a essa pergunta é: o cristão deve viver em santidade. Olha o que diz o versículo 12: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade ou santidade, a palavra na verdade é santidade, a minha Bíblia traduziu como simplicidade. Então é viver com santidade. E há uma dificuldade nessa interpretação aqui. Eu confesso para vocês que hoje eu me vi em apuros quando eu terminava a mensagem, porque nenhum dos livros que eu tinha em mãos para consultar me falava sobre esse quesito santidade. O que Paulo estava querendo dizer quando ele diz: olha, eu vivi entre vocês em santidade. Hoje eu lembrei de uma palestra que eu ouvi de um pastor. Ele estava dando uma palestra sobre pregação e ele falou que a gente tem que depender de Deus mesmo, porque se a gente reparar, a gente abre um monte de livro, um monte de comentário bíblico, eles falam sobre tudo, menos sobre aquele versículo que a gente vai pregar. E hoje eu me vi em apuros assim, porque tanto John MacArthur quanto Colin Kruse, os teólogos que estou estudando e meditando, Hernandes Dias Lopes, Barclay, nenhum deles falava sobre santidade. O que Paulo quer dizer? Eu fiquei aqui orando, meditando, Senhor, o que Paulo quer dizer que ele viveu em santidade? A única coisa que sobreveio na minha cabeça sobre santidade é uma vida consagrada a Deus. Paulo está dizendo: olha, eu vivi uma vida consagrada a Deus, uma vida de modo exemplar, porque eu vivi com simplicidade, eu vivi de maneira devota a Deus, eu fui um devoto a Deus. Para ele, a vida dele era para promover a glória de Deus. Então, viver em santidade é viver uma vida consagrada a Deus, para o serviço de Deus, uma vida pela simplicidade do Evangelho, uma vida simples. Simples porque te leva a viver para Deus. E Paulo vivia assim. Paulo passou ali naquela igreja, irmãos, na primeira viagem dele, na primeira ida e estadia dele ali entre os Coríntios, entre a igreja de Corinto, entre os coríntios. Paulo ficou 18 meses naquela igreja. E em sua primeira visita, ele ficou ali naquela cidade por 18 meses. E durante esse tempo, ele havia tomado o máximo de cuidado para comportar-se de modo exemplar. Ele quis viver de modo exemplar. Aqueles 18 meses que ele viveu ali entre os coríntios, ele deu bom testemunho. Então a vida em santidade é uma vida exemplar, é uma vida de bom testemunho, é uma vida que
a igreja olhava para Paulo e via que Paulo vivia para a glória de Deus. O teólogo Colin Kruse, ele diz que talvez os coríntios, mais do que os outros povos, eles criticassem todo pregador itinerante, todo missionário que passava pela igreja de Corinto, todo pregador que chegava de fora, passava na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela muito crítica, ela ficava ali, pegava no pé desses pregadores que passavam pela igreja de Corinto. E talvez por isso Paulo tenha tentado viver de maneira mais justa, mais santa possível, para que houvesse uma diferença entre ele e aqueles pregadores que foram acusados pela igreja de Corinto de serem pessoas que eram pessoas totalmente voltadas para o dinheiro, fazer do evangelho uma forma de ganhar dinheiro, fazer da pregação do evangelho um subterfúgio para obter lucro de maneira irregular. Um pastor, um teólogo do século XXI disse que abrir igreja dá mais dinheiro que tráfico de drogas. E é verdade, né? Tem muita igreja por aí que não tem nada a ver, se você ouvir a pregação, não tem nada a ver com o evangelho, mas elas estão assim. É um negócio rentável para o pastor, para o líder daquela igreja. Paulo, ele então diz, olha, eu vivi de modo exemplar, de modo diferente. Lá no versículo 17 do capítulo 2 aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Então Paulo diz, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Essa palavra significa, no grego, kapeleo, mercadejar, lucrar com um negócio. Pode se traduzir também como adulterar. É a mesma ideia de uma pessoa que adultera o vinho, que pega o vinho e mistura com água e dá aquele vinho aguado, né? Ele altera a substância do vinho quando ele coloca água dentro do vinho. Então Paulo está dizendo, nós não adulteramos a palavra, nós não somos fraudulentos, nós não somos enganadores. Paulo estava dizendo, eu vivi em santidade, eu não enganei ninguém, eu não preguei uma falsa mensagem, eu não preguei um falso evangelho, eu vivi em santidade diante de vocês. A Bíblia no grego, a Bíblia Septuaginta, ela traduziu Isaías 1:22 usando essa mesma palavra, kapeleo, porque você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento no grego. Mas a Bíblia Septuaginta é uma Bíblia toda no grego e ela traduziu o Antigo Testamento no grego. Isaías 1, versículo 22. O profeta diz o seguinte: Jerusalém, a sua porta se tornou escória, o seu licor se misturou com água, o seu vinho se misturou com água. Essa palavra misturou com água que o autor na Septuaginta traduziu, os estudiosos na época, traduziram, eles usaram a mesma palavra que Paulo usa agora aqui no Novo Testamento, é a palavra kapeleo, mercadejar, adulterar, ganhar lucro de maneira ilícita. Paulo está dizendo, eu vivi diferente dos outros pregadores. Se os outros pregadores que passaram por aqui ludibriaram vocês, a minha conduta foi uma conduta santa diante de vocês. O que Paulo chama de santidade, então? A única coisa que posso compreender que Paulo chama de santidade, eu vivi de maneira santa, é que eu vivi com temor.
Porque Paulo é diferente dos outros. Note, ele não adulterou a palavra, ele não modificou a palavra de Deus, porque havia no coração do Paulo temor a Deus. Então a palavra santidade, viver em santidade, nada mais é do que viver uma vida dedicada a Deus, mas uma vida com temor a Deus. A santidade é oriundo de uma pessoa que encontra-se com Deus, como Isaías no capítulo 6. Ele vê a glória de Deus, ele tem aquela visão, vê a glória de Deus encher toda a terra, vê os anjos dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ao mesmo tempo que ele tem essa visão, ver a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou pecador e habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. E aí o anjo vem, pega uma tenaz, uma brasa viva com uma tenaz, toca os lábios de Isaías e convoca e chama e comissiona Isaías dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Santidade é esse encontro, é esse temor ao chamado de Deus, à vocação que Deus me dá. É entender que eu fui chamado como representante de Deus, como um porta-voz de Deus. Havia esse temor, é isso que significa a santidade, é viver sabendo que eu sirvo a um Deus que é 3 vezes santo, viver sabendo que eu vivo para servir a esse Deus, que Ele me chamou, que Ele me vocacionou. É uma vida consciente do chamado de Deus e temor no coração por esse chamado. É assim que a igreja precisa viver nos dias de hoje. A igreja precisa estar consciente, em temor, o Deus a quem ela serve. Deve haver temor no nosso coração, porque servimos a um Deus que é santo. Santidade é servir a Deus em temor a Deus. Temor não é medo, mas temor é ser consciente de quão santo Deus é e quão pecador eu sou. Mas ao mesmo tempo que eu tenha consciência de que sou pecador, eu passo pela experiência de que o anjo toca em meus lábios e me purifica. Porque o anjo que me purifica de todo pecado não é outro senão Jesus de Nazaré, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo viveu em santidade. Nós precisamos viver nessa santidade, essa santidade que gera temor no coração, que nos faz consciente do nosso chamado, do Deus a quem servimos. Como deve viver o cristão? Em santidade. Segunda coisa, como deve viver o cristão? O cristão deve viver em sinceridade. Paulo diz isso aqui, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo. Paulo diz que ele vivia no mundo, mas em especial em relação à igreja de Corinto. Ele apela, em especial em relação a vocês, eu tenho vivido com sinceridade diante de vocês. Paulo foi acusado, como é na linguagem aí das comunidades, de ser um cara 2 papos. É assim mesmo, 2 papos, não é 2 papos não. 2 papos, como fala aí nas vielas das comunidades. Porque Paulo tinha prometido ir na igreja de Corinto, mas ele muda de plano e eles colocam em xeque essa mudança de plano de Paulo e começam a acusar o apóstolo Paulo de não cumprir aquilo que ele fala. Do sim do apóstolo Paulo não ser sim e o não ser não, como ensinou Jesus nos evangelhos. Mas Paulo, então, ele diz: não, quando eu estive com vocês, quando eu vivi entre vocês e hoje ainda vivo em qualquer lugar, eu vivo em sinceridade. O teólogo William Barclay, ele disse que a palavra grega para sinceridade é elikrineia, que traduzida por sinceridade significa algo que pode suportar a prova da luz do sol e pode ser mirado com o sol brilhando através dele. É algo que suporta a prova da luz,
que quando a luz do sol bate sobre ele, não encontra defeitos. É como aquele caso da antiguidade, quando os vendedores de vasos, né, eles tinham seus vasos ali na sua lojinha, e quando ele pegava um vaso e um vaso havia rachadura, ele colocava sobre a luz do sol. E quando a luz do sol batia sobre aquele vaso e havia uma rachadura, o que o vendedor fazia da lojinha? Ele pegava uma cera, passava a cera naquela rachadura, passava a cera para dar uma disfarçada. Mas se fosse colocado sobre a luz do sol, era possível enxergar a cera e a rachadura naquele vaso. O que o Paulo está dizendo é que a sua vida, ela passa pela prova do sol, que é Deus. O sol da justiça é Jesus. Malaquias diz que o sol da justiça virá e ele trará sobre suas asas a cura e a salvação. O apóstolo Paulo sabe que Jesus é o sol da justiça. E ele está dizendo que a sua vida colocada diante do sol, que a sua vida colocada diante de Jesus, não vai achar rachaduras, não há trevas na sua vida. Se colocar luz na vida do apóstolo Paulo, não se encontra trevas. Ele é passado pela prova, ele passa pela prova do sol. Ou seja, ele é o que é. Ele não tem dois papos, ele não tem duas caras. Ele vive de maneira sincera diante daquele povo. Uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele vai dizer que ele levava tão a sério, que ele diz isso lá aos Gálatas, que ele resistiu ao apóstolo Pedro cara a cara, porque o apóstolo Pedro estava numa das comunidades ali, uma comunidade gentílica, e ele estava ali vivendo como gentios. Mas aí chegou uma comitiva da igreja de Jerusalém, naquela igreja ali, gentílica, e aí eles então chegam e começam a cobrar dos gentios que eles vivam como judeus, que eles cumpram todos os rituais que os judeus cumpriam. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu resisti Pedro cara a cara. Eu fui ali, bati de frente com Pedro, olhei na cara dele e falei: meu irmão, quando você estava aqui antes da igreja de Jerusalém chegar, você estava deixando os gentios viver como gentios. Até você estava vivendo como gentio entre nós, mas agora que eles chegaram, você muda o seu discurso. Ou seja, Pedro ali deixou de ser sincero naquele momento. E Paulo resiste Pedro, porque Paulo entende que o cristão tem de ser o que ele é em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Se eu não posso ser na igreja aquilo que eu sou no meu trabalho, tem alguma coisa comigo no meu trabalho. Se eu não posso ser no meu trabalho aquilo que eu sou na igreja, tem alguma coisa comigo na igreja. Então Paulo, ele diz que ele viveu de maneira sincera. Jesus nos adverte sobre o fermento dos fariseus. Ele fala isso lá em Mateus 16. E ele alerta os discípulos, eles estão no barco passando para a margem do rio, para o outro lado do rio e do mar da Galileia. E aí Jesus começa a falar sobre o fermento. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos não entendem muito bem o que Jesus está falando. Eles falam assim: você está falando porque a gente não trouxe pão. E Jesus: não, vocês não estão entendendo nada. Não lembra da multiplicação de pães, a primeira e a segunda? Tem nada a ver com pão, tem a ver com o fermento, com o modo de viver dos fariseus. Porque os fariseus da Bíblia, eles são vistos como a gente que pode dizer aquela frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles botavam uma máscara, eles viviam de uma maneira diante do público, mas na intimidade eles não eram aquilo que de fato deveria ser. Essa palavra sinceridade, no latim, ela significa sem cera. Sem cera. E faz lembrar
a atuação do ator no teatro. Quando os atores eles estavam no teatro, eles pintavam sua cara com uma cera e eles interpretavam alguém que eles não eram, algo que eles não eram, né? Eles viviam um personagem. Paulo está nos chamando a atenção para não sermos personagens, mas sermos de fato quem a gente é, sermos verdadeiros diante de Deus e diante das pessoas. Andar. Em terceiro lugar, como o cristão deve viver? O cristão deve viver consciente da graça de Deus. O versículo 12 diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido especialmente em relação a vocês. O Paulo está dizendo que ele vive mediante a graça de Deus. Como é que deve ser a conduta do cristão? O cristão precisa viver consciente da graça de Deus. O que é viver de maneira consciente da graça de Deus? Paulo viveu assim, ele sabia que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, vinha das mãos do Senhor. É a graça de Deus quem me concede tudo que eu tenho, tudo que sei, tudo que sou. Paulo tem essa consciência. É por isso que ele usa para essa igreja, ele diz assim: eu, quando estive pregando entre vocês, eu não usei de palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Minha pregação não estava baseada no meu conhecimento, mas estava baseada no Espírito de Deus e no poder de Deus. Porque Paulo compreende que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele vai ainda receber, tudo aquilo que ele ainda vai ser, é por graça de Deus. Uma vida consciente da graça de Deus nos torna pessoas melhores, nos tornam crentes conscientes de que tudo que temos e vivemos e teremos vem das mãos do Senhor. Isso gera gratidão no coração. Gente consciente da graça é gente grata a Deus, gente que agradece pelo ar que respira, agradece pela oportunidade de viver, agradece pelos amigos que tem, agradece pelos irmãos, agradece pelo alimento, pelo sustento, pelo trabalho. É gente grata a Deus, porque sabe que tudo que tem vem de Deus. Como diz aquela música da Ana Paula Valadão: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tiago diz, para terminar, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra e variação de mudança. Tudo que temos vem de Deus. A Deus toda honra e toda glória, porque um cristão consciente de que vive pela graça é gente de Deus, é gente humilde. Termino falando isso. A graça de Deus nos torna pessoas humildes. Amém. Quando eu sou consciente de que se eu vivo em santidade, se eu vivo uma vida que está agradando a Deus, eu sou consciente de que só é possível por causa da graça de Deus. Eu sou humilde. Eu não me torno soberbo por ser santo. Não. Eu sei que se a graça de Deus me deixar, eu caio. Eu sei que se a graça de Deus me deixar, ai de mim, ai de mim. Por isso, sejamos conscientes da graça de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que entendamos o que é o nosso viver cristão. Nós vivemos num mundo hostil. As pessoas estão olhando para nós. Querem a todo tempo achar um furo, isso aqui, para falar mal da igreja, para falar mal de nós. Querem, sabe, achar qualquer brecha, qualquer motivo na nossa vida para nos denunciar, para dizer: olha lá os crentes, olha lá a igreja. Por isso, meus irmãos, aprendamos com o apóstolo Paulo a viver uma vida de modo digno da vocação em que fomos chamados. Vivamos em santidade, para a glória de Deus.
vivamos com sinceridade diante de Deus e dos homens e vivamos consciente da graça de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por tua palavra que afeta nosso coração, nossa consciência. Oramos para que a tua boa mão esteja sobre nós, que a tua graça agora nos ajude naquelas áreas da nossa vida que são obscuras, nas áreas da nossa vida onde existem trevas. Coloque a tua luz, ilumina o nosso interior. Nos ajude, Senhor, a arrepender-nos daquilo que fazemos de errado, daquilo que a nossa consciência já nem nos condena mais, mas sabemos, no fundo, o teu Espírito Santo nos diz que é errado. A tua voz está sobrepujando, indo além da voz da nossa consciência. Então que não haja em nós e em nossos corações resistência em ouvir a tua voz e consertar e ajeitar e preparar aquilo na nossa vida que precisa ser consertada, ajeitada, preparada para vivermos uma vida santa, para vivermos uma vida digna, para que quando as pessoas olharem para nós tenham bons testemunhos para falar de nós, não tenham do que nos acusar, porque quando tentarem acusar sobre a nossa vida, contra a nossa vida, vejam que andamos em santidade, andamos em sinceridade e andamos consciente da graça do Senhor na nossa vida. Que assim seja, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um nessa manhã. Aquele que precisa de cura, receba a cura do Senhor. Aquele que precisa de libertação, tua libertação vem por ouvir a tua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Que a tua palavra possa libertar nessa manhã. Aquele que precisa de vida, pelo som da tua voz, pela pregação da tua palavra, a vida venha, a ressurreição espiritual venha sobre essa pessoa, o novo nascimento venha sobre ela, regeneração, sopra o fôlego de vida, sopra o teu espírito, ruar, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Que cada um agora, sobre cada um de nós, tenhamos um domingo abençoado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado você que esteve conosco até agora. Quase que eu entro aí falando até a hora do almoço. O povo vai ter que assistir aí com o prato comendo, né? Então, se eu falei demais, você me perdoe, mas eu espero que de alguma forma esse tagarela tenha conseguido transmitir a palavra de Deus ao seu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre você, que o seu domingo seja abençoado com a sua família. Lembra que sua família é fruto da graça de Deus. Viva consciente dessa graça, que tudo que você tem, tudo que você recebe das mãos de Deus é por graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como disseram os reformadores, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Um beijo no seu coração. Queria fazer referência aí a alguns pastores que estão conosco, nos assistindo. Beijo, pessoal. Pastor Rodrigo Gama, pastor Vanderlei, pastor Fernando da Bola de Neve de Búzios. Vi aqui também a igreja congregacional de Nilópolis, a igreja da minha adolescência e juventude. Um beijo no coração dos nossos irmãos aí da nossa igreja congregacional em Vila Norma. Um beijo para os irmãos aí da congregação aqui Vive Esperança e todos os nossos amigos, todos que estão conosco até agora. Deus abençoe. Sarinha quer dar uma mensagem. Fala aí, Sara. Beijo, pessoal. Pai, gente, fica com Jesus.